Salmo de número 34. Como vocês já sabem, acima aí do primeiro versículo tem o título do Salmo, não esse em negrito ou em verde, conforme diz a sua Bíblia, mas tem aí uma expressão que também estão nos originais. Diz assim: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e, por este expulso, ele se foi. Bendirei ao Senhor, o Senhor todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Meus irmãos, conforme nós vimos no título deste salmo, ele nos revela o período ou a ocasião que Davi o escreveu. Se você lê o relato histórico que se encontra em 1 Samuel, capítulo 21, todo o capítulo 21 de 1 Samuel, Davi estava fugindo de Saul e chega a uma cidade que ficava a 4 quilômetros nordeste de Jerusalém. Essa cidade se chamava Nob. Nob havia se tornado a cidade dos sacerdotes. Lá morava muitos sacerdotes. Lá Davi encontra um sacerdote chamado Aimeleque. Aimeleque ficou com muito medo ao ver Davi e ao receber Davi, pois ele sabia que Saul estava perseguindo a Davi. E com medo de Saul, ele pergunta a Davi o que Davi fazia ali. Davi disse que estava numa missão, enviado por Saul, e pediu a Aimeleque alimento e arma. Ele chega a dizer que saiu com muita pressa e deixou as armas para trás. Na verdade, Davi mente ao sacerdote que lhe dá a comida e lhe dá a espada de Golias, que estava envolvida numa estola sacerdotal lá em Nob. E Davi pega essa espada e ele mente ao sacerdote que lhe dá a comida, lhe dá a espada de Golias.
A consequência desta mentira que Davi pregou naquele dia a Aimeleque, levou à morte de 85 sacerdotes que viviam em Nobe. Isso se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 11 ao versículo 19. Lá em Nobe estava preso, ou estava lá por algum motivo, um cidadão, que vai a Saul e conta a Saul que Aimeleque havia dado a espada a Davi. E Saul vai lá e mata 85 sacerdotes, porque Davi havia mentido a Aimeleque, e Aimeleque deu a ele a espada. Davi, de posse da espada de Golias, foge para Gate, terra dos filisteus, de onde Golias era, aquele gigante que todo mundo conhece a história. Lá, ele chega ao rei Aques, e o título fala Abimeleque, mas Abimeleque era o título. Se você for ler lá em Gênesis, Abraão vai dizer o mesmo nome, e não é o nome do rei, porque o rei chamava Aques, e que esse rei recebe a Davi. Já em Gate, o servo de Aques, do rei, contam quem era Davi, e contam ao rei que as mulheres cantavam quando Davi entrava em Jerusalém. Ele diz que Davi era o rei dos judeus, e que elas cantavam que Saul havia matado milhares, mas Davi matou 10 milhares. As mulheres cantavam isso quando Davi voltava das batalhas. Quando eles contam isso a Aques, Davi fica com medo de Aques. Perseguido por Saul, agora entregue a Aques pelo que ele havia feito. Davi, na terra dos seus inimigos mortais, levando a espada do grande herói filisteu morto, Davi pensa e decide se fazer de louco diante de Aques. Ele transformou o seu rosto, diz o texto, lá em 1 Samuel. Ele abraçava as portas, os umbrais das portas, e babava feito um louco. Babava. Eu não sei se ele colocou alguma coisa na boca, mas ele babava feito louco. Ao ponto do rei Aques dizer assim: já não chega de doido aqui nesse reino? Chega de maluco? Vocês me trazem mais um? E Davi é expulso da presença de Aques, e dali ele foge para a caverna de Adulão, aquela que ele estava lá no fundo e cortou as bordas das vestes de Saul. Mais uma mentira para fugir de uma situação difícil. Ele mentiu para Aimeleque, que levou à morte de 85 sacerdotes, e mentiu para Aques, para fugir do rei. Hoje, meus irmãos, é muito comum encontrarmos esse tipo de atitude no meio do povo de Deus. Mentiras para justificar a falta de confiança no Senhor, a falta de confiança na providência de Deus. É muito comum nós encontrarmos moças e moços que mentem ao arrumar um namorado que não é crente, não é? Arruma alguém que não é crente, e com isso rompendo as ordens do Senhor com relação ao jugo desigual, justificando esse ato muitas vezes com exemplos de erros de outros. O pastor, quando começou a namorar a Ziche, ele não era crente, a Ziche era crente, hoje ele é pastor, então eu posso arrumar um não crente. Erros dos outros pegam como justificativa, e muitas vezes em conivência com pais que permitem esse tipo de coisa. Mentira, falta de confiança na providência de Deus em arrumar um homem ou uma mulher crente. Muitos justificando um desejo exacerbado por dinheiro,
por bens materiais, arrumam todo tipo de mentira para alcançar os seus objetivos materiais e mundanos. Mesma mentira de Davi, no contexto do Salmo. Diante de tudo isso, agora nós vamos estudar o Salmo. Eu quero que você continue com sua Bíblia aberta e saiba que Davi está nos chamando a render graças a Deus. Por incrível que pareça, depois de toda essa história, Davi está nos chamando a render graças a Deus. E nesse contexto que Davi nos convida a render graças ao Senhor, ele nos convida a render graças ao Senhor, louvando ao Senhor. Nós falamos aqui esses dias sobre louvor, os princípios de louvor que ele coloca no outro salmo. Davi enaltece a grandeza de Deus, quando ele promete conservar na memória, ao longo de toda a sua vida, a benevolência que lhe fora concedido, apesar da sua mentira. Deus foi benevolente com ele. Deus assiste o seu povo, meus irmãos, diariamente, para que nós possamos continuamente nos ocupar na nossa vida em louvá-lo. Davi era consciente disso, quando ele cita aí o versículo de 1 a 3, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Vocês sabem os 3 versículos de cor, porque nós cantamos este cântico aqui. E se você prestar bem atenção, o que Davi está nos desafiando aqui é que se por uma bênção que ele teve, nós devemos louvar, e ele convida a louvar ao Senhor toda a vida, e por tantas que o Senhor nos concede todos os dias, o que nós faremos com ela? Quantas bênçãos o Senhor nos concede? E é interessante que ele diz aqui, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. O termo alma aqui nesse versículo 2, significa não o espírito vital, mas a sede das afeições que nós temos. É como se Davi dissesse, eu sempre terei motivo para gloriar-me no meu coração, tão somente em Deus, de modo que jamais me permitirei esquecer de tão grande livramento. É o que ele está dizendo, o livramento que o Senhor me deu. Ele especifica, meus irmãos, isto como fruto de sua ação de graças. O que ele está dizendo é o seguinte, é que o aflito miserável como ele, tem que tomar como esperança na sua vida, a providência de Deus que nos livra, que dirige todo o nosso viver. Davi está reconhecendo o favor do Senhor e convida e exorta a cada um de nós a engrandecer o Senhor com Ele. Por isso nós cantamos, engrandecei ao Senhor comigo. Então na próxima vez que você cantar este cântico, lembre dessa história e desse salmo. Que às vezes nós cantamos todo animado, mexendo para lá e para cá, porque a melodia é muito boa. Mas quando ele diz, engrandecei o Senhor comigo, ele está dizendo, eu menti a um homem, e Deus na sua infinita misericórdia e graça, me livrou da morte. Nesse contexto histórico de Davi, ele nos convida a louvar ao Senhor, mas também ele nos convida a render graça ao Senhor, pela fidelidade e pela libertação de Deus. Se você continuar aí a partir do versículo 4 até o versículo 7, ele vai começar, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, contemplai-o, sereis iluminados, e por aí ele vai falando até o versículo 7, quando ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aqui, meus irmãos, Davi explica de forma mais clara o motivo da sua alegria. Ele vai explicar aqui que ele recorreu ao Senhor em busca de auxílio. Deus lhe respondeu. Deus responde
as orações e súplicas do seu povo. Apesar do contexto em que ele estava, isso faz parte do pacto de Deus com a sua igreja e com o seu povo. Vocês me buscam e eu te respondo, poderia dizer o Senhor. Davi confessa que ficou agitado. Se você pegar algumas palavras aí, você vai ver que no final do versículo 4 ele diz: livrou-me de todos os meus temores, no plural. Ele foi destroçado por uma variedade de angústias. Ele foi dominado pelo medo de que Aques o enviasse de volta a Saul. Ele ficou com medo do profundo ódio que Aques nutria contra ele, porque o grande guerreiro dos filisteus havia sido morto por aquele jovem com uma pedra, e que largou os filisteus numa situação complicada. E Davi, diante daquele rei, antes ele deve ter passado pela cabeça dele, e ele ficou com medo pela morte que ele havia feito a Saul. Davi havia já feito grandes derrotas com os filisteus, e os filisteus haviam perdido grandes batalhas com Davi, e diante dessa situação toda, ele tem medo que Aques o matasse. Meus irmãos, nós devemos observar isso, para que se em algum tempo, em algum momento da nossa vida, nós fomos angustiados pelos perigos que nos cercam, não deixemos de invocar ao Senhor, não deixemos de buscar ao Senhor. Mesmo Davi sendo um bravo herói que foi, ele não repeliu o medo do seu coração. Ele não disse assim: ah não, eu tenho fé e Deus me livrou daquele gigante, Deus já me livrou disso, daquilo, então eu não tenho medo não, eu vou encarar esse. Não, ele teve tanto medo que ele se faz passar de doido, abraça lá os portais e baba, feito maluco. É o que diz o texto, amalucado na presença de Abimeleque. Davi, nesse texto, ele continua a mostrar o que ele fez e nos desafia agora. E agora ele diz que haverá um espelho a refletir, no qual os homens podem ver a face de Deus. Ele fala isso quando ele diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Que nós podemos contemplar a face de Deus, e nós sabemos que nós só podemos fazer isso através de Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, porque foi Ele, com a sua morte, que rompeu o véu que separava, e conforme o autor de Hebreus diz, nós podemos com ousadia, com intrepidez, chegar na presença de Deus. Aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que realmente se joga nos braços do Senhor, esse pode chegar diante do Senhor, o Deus verdadeiro, diante da face de um Deus, uma face serena e misericordiosa. E assim o pobre aflito, que uma vez se encontrou com Cristo, daí para frente ele ousará levar os seus olhos para Deus e recorrer a Ele com a máxima liberdade possível, porque ele pode se aproximar de Deus. Porque nenhuma incerteza pode mais tirar do coração daquele que realmente se entrega nas mãos do Senhor. O Deus que ouve e responde é o mesmo que age em favor paternal, que é capaz de livrar-nos. É o que ele diz aí no versículo 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Nós que somos como ovelhas enviadas para o meio de lobos, porque o Senhor Jesus disse isso, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Nós que somos colocados neste mundo que nos odeia, nós somos acossados pelo medo, expostos a muitos perigos no nosso dia a dia. Assim nós podemos descansar seguro
de que Deus será nosso fiel guardião, nosso fiel, aquele que nos galardeia com a sua proteção, porque Ele é o guardião das nossas vidas. Meus irmãos, nós sabemos que Deus é suficientemente poderoso para nos proteger. Deus é suficientemente poderoso para providenciar todas as coisas na nossa vida. Mas para a confirmação da nossa fé, nós vamos encontrar aqui no versículo 7 uma promessa, quando ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Para o exercício da nossa fé, ele diz que os anjos estão a serviço dele, conforme diz Hebreus capítulo 1, versículo 14. Se você ler na sua Bíblia, você vai ver que os anjos estão a serviço daqueles que são escolhidos do Senhor, para ajudar, para servir. Nós vamos ver isso na Bíblia. E o termo anjo aqui, que está no singular, não expressa um anjo específico, como se você tivesse um anjo da guarda, como alguns defendem. Não existe isso. Você tem um anjo que te protege. Na verdade, o termo aqui está dizendo o seguinte, que o Senhor pode designar qualquer anjo da sua miríade de anjos, anjos poderosos para servir, para nos proteger, para nos guardar, se for essa a vontade de Deus. Em resumo, meus irmãos, esse texto está dizendo que, por maior que seja o número de nossos inimigos neste mundo, por maior que sejam os problemas que você tenha na sua vida, e dos perigos que você possa passar por ele, os anjos de Deus velam constantemente por nós, e se postam de todos os lados, com o fim de socorrer-nos e nos livrar. Interessante. Davi escreveu isso, mas Davi não viveu isso diante de Aques. Davi não viveu isso diante de Aimeleque. Ele mentiu. Ele não viveu isso. Mas ele escreve isso para nós, para que nós não venhamos a incorrer nos mesmos erros. Ele também volta, apesar do que fez, pecando ao se fingir de louco, pecando ao mentir a Aimeleque. Davi nos convida a render graças ao Senhor, temendo ao Senhor. Se você pegar os versículos de 8 a 14, a maior parte aqui do texto, se você pegar esses versículos, você vai entender que Davi está orientando para que a gente não faça o que ele fez. Ele está dizendo o seguinte: nós devemos dar graças ao Senhor porque podemos temer o Senhor. Ele diz no versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Provai aqui, o sentido não é fazer prova. Você vai fazer uma prova de Deus, como fez Gideão, que colocou lá uma espuma para ver se molhava ou se não molhava. O que ele está dizendo aqui, a expressão aqui, é experimente. É mais do que um mero conhecimento daquilo que você pode ter, de que Deus faz, mas é uma convocação a estimular os seus sentidos. É como se ele tivesse assim: adotem o paladar, provem, como você prova uma comida. Experimente. É como se você tivesse capacidade de sentir sabor, para que a bondade de Deus se torne conhecida para você. Então, quando ele diz provai e vede que o Senhor é bom, ele está dizendo o seguinte: experimente a bondade de Deus. A intenção de Davi é que não há nada da parte de Deus que impeça a nós, os remidos e salvos, a quem ele particularmente se dirige quando ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Ele está se dirigindo
àqueles que temem ao Senhor. E ele vai dizer: bem-aventurado é o homem que nele se refugia, é o homem que nele confia. A partir daqui, Davi parece que, consciente do seu pecado, ele passa a tratar mais detalhadamente sobre o temor de Deus. Em outros salmos passados nós também já ouvimos isso, e ele vai fazer essa abordagem. Ele fez essa abordagem também no Salmo 33, no anterior, versículo 18, 19, se você olhar aí, está logo acima aí do início, quando ele diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Meus irmãos, o assunto de temor de Deus no Velho Testamento é um conceito muito importante. A expressão temor aqui no hebraico é a mesma expressão que nós encontramos em Gênesis, quando Deus se aproxima de Adão após pecar, e o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 10 diz: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Você pode pegar a palavra aqui, temor, temei o Senhor, e colocar aí na sua Bíblia, com lápis aí por cima, medo. Tenha medo do Senhor, é o que ele está dizendo. A mesma palavra traduzida no Gênesis 3, versículo 10, é a palavra que está aqui, que significa medo. Meus irmãos, temor, diferentemente do que muitos pensam, é sinônimo sim de medo. Não é somente respeito, como alguns defendem. Se você parar e pensar um pouco sobre quem Deus é, um Deus que disciplina com mão forte, um Deus que não poupa o seu povo quando este erra, que levanta inimigos para oprimir o seu povo. E nós vemos alguns exemplos na Bíblia que são importantes. Um deles se encontra em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira mentem ao Senhor e caem mortos na entrada do templo, o marido e depois a esposa, e diz logo embaixo que aquele acontecimento gerou temor à igreja daqueles dias. Meus irmãos, o temor de Deus no Velho Testamento está relacionado com algumas palavras, e aqui no versículo 9, ele está dizendo: temei ao Senhor, vós os seus santos. Temor de Deus está relacionado com a santidade. Temor está relacionado com a confiança. Olha aí a última parte do versículo 9, se você pegar a última parte do versículo 9, pois nada falta aos que o temem. Ou seja, confie no Senhor, porque quem teme ao Senhor, Deus providencia para ele todas as coisas. Isso aí está no versículo 9. Também no versículo 10, quando ele diz: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Mais uma vez ele está falando de ajuda. Não é necessário aos santos se preocuparem excessivamente com as suas necessidades básicas. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: não vos preocupeis com a vez de comer, e nem com que a vez de vestir. O Senhor Jesus já disse isso. Ele vai continuar falando sobre temor quando ele diz no versículo 11: vinde filhos. Essa expressão vinde filhos era muito usada pelos profetas ao tratar com seus discípulos. Eles diziam vinde filhos, com uma expressão que é um convite para aprender sobre temor. Ele diz: vinde filho, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Meus irmãos, parece que Davi não entendia nada disso quando ele estava diante do sacerdote e diante do rei, porque ele convida, é um convite para aprender sobre o teu temor. Se alguém ama a vida e quer longevidade, ele vai dizer isso aí, ó. Se alguém ama a vida e quer longevidade, passa a ter vida diante do Senhor. Ele coloca isso aí para nós. Quando nós comparamos o que Davi
fez com seus atos no capítulo 21 de 1 Samuel, nós podemos entender que ele está nos desafiando a não fazer o que ele fez. O seu medo fez com que ele não confiasse na providência de Deus. Os irmãos, prestem atenção nisso. Cuidado para que o seu medo, cuidado aí, moça, rapaz, medo de ficar solteiro, medo de não casar, medo de não ter aposentadoria, medo disso, medo daquilo, medo de não ter onde morar, medo não sei de quê. Cuidado para que o seu medo não faça com que você negue a providência de Deus na sua vida. Deus agiu no pecado de Davi para salvá-lo da mão do rei Aquis. Mas isso não significa que ele vai agir com você da mesma forma. Mas pode agir, porque há um exemplo aqui. Mas agora Davi nos convida a render graças ao Senhor pela distinção entre o justo e o insensato. Versículo 15 ao versículo 22, se você pegar aí no versículo 15, ele diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Há uma colocação, Calvino, ao fazer uma interpretação nesse texto, nessa parte aqui desse texto, ele diz o seguinte: o melhor apoio para a nossa paciência é a firme persuasão de que Deus nos considera e que, segundo a própria perseverança do homem, numa trajetória de integridade e integridade, assim ele, o justo, é preservado em paz e segurança sob a proteção divina. Portanto, para que os fiéis não pensassem que se acham expostos aos caprichos do mundo, para que eu e você não pense que nós estamos expostos aos caprichos do mundo, enquanto nos esforçamos para conservar-nos inocentes, e para que sob a influência deste medo não se desfiassem da vereda reta, Davi os exorta a ponderar sobre a providência de Deus e a descansar, certo de que estão seguros debaixo de suas asas. Ele diz, pois, que os olhos do Senhor estão sobre os justos, com o fim de preservá-los, para que os bons e sinceros perseverem. Meu irmão, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Não importa o medo que você tenha na sua vida, não importa o perigo que você viva, se você crer em Jesus, se você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, os olhos do Senhor são por você. Às vezes, irmãos, achamos que o Senhor não vê nosso sofrimento, mas seus olhos e ouvidos estão abertos para nos acudir. Isso está escrito aí no versículo 15. Contra eles, aqueles que nos perseguem, aqueles que praticam o mal, seu dia chegará, e para eles não haverá esperança. Está escrito no versículo 16. Está escrito aí no versículo 16. O justo pode clamar, pois o Senhor os escuta, e a sua providência os livra de suas tribulações. Está no versículo 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Está aí no versículo 17. E se não os livrar, ele dará força para passar por todas elas. Por isso ele diz a Paulo: minha graça te basta. No nosso medo e perturbação, nas angústias e aflições, achamos que o Senhor nos abandonou. É o que ele diz no versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo de espírito oprimido. Ou seja, a gente acha que o Senhor nos abandonou, mas Ele não abandonou. Deve ser isso que Davi sentiu naquele dia, mas ele afirma que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele nos livra
diz o versículo 19. Ele vai dizer no versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. E ele vai dizer no versículo 20, onde João, na sua primeira carta, ele aplica, aliás, João no Evangelho, no capítulo 19, versículo 36, ele aplica esse versículo 20 a Jesus, quando ele diz: preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. João aplica esse texto ao fato de Jesus morrer na cruz sem ter os seus ossos quebrados. Davi encerra o salmo, meus irmãos, mostrando a diferença entre o justo e aquele que é insensato. Versículo 21 e 22, ele diz: o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Se você sofre aflição por causa daquele que não é justo, saiba de uma coisa: eles serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum será condenado. Este homem escreveu esse salmo depois de se fingir amalucado na presença de Abimeleque. Eu quero encerrar fazendo um desafio a meditarmos na nossa vida diária. Quantas bênçãos nós recebemos de Deus no nosso dia a dia, que provém da providência dEle de nos sustentar, de nos dar vida, de nos dar saúde, todos os dias da nossa vida. Confiarmos na sua providência, zelarmos com o nosso viver, sermos cristãos verdadeiros, vestirmos esta camisa, ou melhor, sermos lavados no sangue do Cordeiro, e não ficarmos arrumando jeitinhos na nossa vida, mentindo para nós mesmos, para o nosso próximo, para Deus, solucionando os nossos problemas da nossa forma, e com isso profanando a providência de Deus na nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ensine a realmente a esperar nele, o Deus da salvação. A Ele toda a honra e toda a glória, porque se Ele deu o Filho dele a morrer no meu e no seu lugar, sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou, quem dirá nos proteger e solucionar os problemas da nossa vida? Muito maior coisa Ele fez do que os pequenos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Que Deus tenha misericórdia de nós e não nos deixe mentir por medo, por temores, por tribulações, por aflições. Que nós sejamos sempre fiéis e temamos esse Deus poderoso que fez um pacto com cada um de nós.